Maravilha, então. Então, nós vamos tocar a nossa super live aqui. Apresentá-lo. Vamos esperando o pessoal aqui entrando, voltando, né? Ó, entrou a doutora Carla Martins, a Dani, aqui uma amigona, entrando aqui. Muito bem-vinda. Meu sobrinho tá aqui, ó, Rafael. Oh. E aos pouquinhos, minha, olha. Aqui mais Rafael Cazuza. E vamos lá, nós vamos falar dessa super live aqui, que é um tema muito bacana. O que acontece? Normalmente nós fazemos uma proposta mais voltada à educação financeira, que acaba sendo em relação a endividamento, a investimentos, a um controle no orçamento financeiro. Mas o que acontece? Um ponto que nós estávamos conversando numa outra live foi a respeito de saúde, não necessariamente a hipertensão, mas sim um outro tema específico, e nós conversamos a respeito do preço dos medicamentos, que é muitas vezes a pessoa até tem a proposta, até tem um pensamento de fazer um bom tratamento, mas devido ao preço dos medicamentos, ela acaba se atrapalhando e tal, e não conseguindo fazer o tratamento adequado. Mas nós queremos saber um ponto em relação a como prevenir a hipertensão arterial, né? E com isso ter uma boa saúde financeira. Será que é possível? Eu gostaria de unir os dois cenários. O cenário da medicina e o cenário da economia, da educação financeira. E nós vamos dessa proposta aqui, estar conversando um pouquinho a respeito de hipertensão. E para falar o que o pessoal que não conhece vai conhecer um pouquinho mais, que conhecem, talvez não conheçam a visão da educação financeira atrelada à prevenção da hipertensão arterial. Tudo bem, doutora? Sim, tudo bem. Então tá ótimo. Eu fiz uma colinha aqui e eu não sabia alguns dados. A hipertensão, ela afeta 30% da população mundial, né? E os números de 1990 eram de 650 milhões de pessoas hipertensas, né? E hoje está na casa dos 2 bilhões, mais ou menos, de hipertensos. É um número muito grande, né? Eu não tinha noção da magnitude desses números. Considerável. O que acontece? A hipertensão, a popular pressão alta, né? Sim. Ela é uma doença, assim, de vários fatores, né? Que a gente chama de multifatorial. Então, assim, leve em conta peso do paciente, alimentação, se faz ou não atividade física, genética, né? Até a quantidade de sódio que ele se alimenta durante o dia também leva em conta, né? Então, assim, tem várias formas da gente prevenir pressão alta, tá? Porque, assim, às vezes o paciente está tão focado em tomar remédio, quando ele vem pra gente, ele já vem com a doença instalada, né? E eu bato na tecla dos meus pacientes isso. Então, a gente tem que chegar antes, né? A gente tem que prevenir. Ir em consultas, em check-up regularmente para prevenir mesmo, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm na família um pai, a mãe hipertenso, né? Que já está em sobrepeso, não pratica atividade física. Tem que prevenir. Perfeito. E me fala uma coisa, para tratar a hipertensão, é só através de medicamentos ou só com os hábitos saudáveis dá para se tratar a hipertensão? Depende muito, Marcelo. Assim, o pré-hipertenso, que a gente chama, aquele paciente que está um pouco fora do peso, né, que já tem a genética ali, bateu a pressão na casa dos 14/9, a gente às vezes consegue só, e aí na mudança de estilo de vida que a gente chama, né? Então, começar uma atividade física, melhorar a alimentação, às vezes se conseguir acompanhar com alguma nutricionista, né, para poder ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Se fuma, a gente tenta parar de fumar, é super difícil isso, né? Não dá pra gente julgar os pacientes que fumam, porque é complicado parar de fumar, tá? Mas hoje em dia a gente já tem alguns artifícios que a gente consegue melhorar isso, né? Então, assim, quanto mais cessar o tabagismo, a gente consegue melhorar a hipertensão, né? Evitar a hipertensão. Então, a quantidade de sódio na alimentação, a gente consegue, aí, com alguns métodos, melhorar a pressão, né? Sem ter que entrar com medicação.
Não são todos os pacientes que a gente consegue isso. Por isso que a gente fala tanto na prevenção e da gente chegar antes da doença estar instalada, né? Da gente pensar à frente da doença. Então, muitas vezes a gente consegue melhorar esse cenário só em mudança de estilo de vida. Não, essa resposta tá bem respondida. Porque, assim, tem muitas pessoas que pensam assim, eu não quero tomar remédio, não precisa e tal, só o chazinho da vovó resolve, e não é assim, né? Então, há casos e casos, cada paciente tem que ser analisado de uma maneira, não é? Ah, sim. E o paciente ele tem que ter ciência que, assim, pressão alta é uma doença crônica, né? A partir do momento que ela está instalada, a gente tem controle da doença, né? Ela não cura. Não tem essa de tomar remédio, daqui a 6 meses a gente para, tá controlado. Antes fosse assim, seria maravilhoso, né? Mas é uma doença crônica, é uma das principais doenças que afetam a parte cardiovascular, né? A doença cardiovascular é uma das que mais mata ainda, né? Então, assim, é uma doença super grave, né? Não é assim uma bobeira. A pressão alta, ela aumenta o coração, ela dá infarto, dá AVC, né? São doenças potencialmente graves, né? Então, a gente tem que ter essa ciência. Perfeito. Me fala uma coisa, o que é hipertensão, assim? Como é que ela se instala? Ela é caracterizada por algum conjunto de fatores ou alguma coisa assim? Por favor. Então, é que a gente chama de pressão alta, né? O pessoal conhece como pressão alta. Hoje em dia, a gente tem uma diretriz que a gente segue, né? A Sociedade de Cardiologia, ela faz uma diretriz pra gente poder se basear, né? Então, dependendo do paciente, a partir de 14/9, a gente considera pressão alta. Mas depende do paciente. Às vezes, menos que isso. Então, um paciente um pouquinho mais idoso, 13/8, a gente tenta sempre uma pressão um pouquinho mais baixa. Depende se o paciente já infartou, se tem colesterol alto, enfim. Depende de paciente para paciente, né? Então, a pressão que é um pouco mais alta, que vários fatores levam a isso, que nem eu falei anteriormente. Então, assim, o sobrepeso, a obesidade leva a pressão alta, né? Às vezes o paciente não tem mais nada de doença, só tem a obesidade. Isso já é considerado um fator de risco, né? Então, se fuma, se não faz atividade física, a genética, né? A genética conta muito pra gente, né? Às vezes não tem, a pessoa pratica atividade física, faz uma alimentação saudável, não tem sobrepeso, mas tem lá um pai que é hipertenso. Então, isso já conta bastante pra gente. Perfeito. E me fala uma coisa, para prevenir, como você comentou, eu deixei anotado aqui que tiveram algumas perguntas que me mandaram no direct. Aí eu fiz uma colinha, mais ou menos, para a gente começar a fazer a nossa conversa, né? Adotar uma alimentação mais saudável. A alimentação, ela contribui de maneira muito positiva para a hipertensão, para o controle pressórico, assim? Demais. Isso eu falo muito com meus pacientes também, né? O pouco sal, né? Na verdade é o sódio em geral. Às vezes a pessoa fala que não come sal, mas compra aqueles temperinhos industrializados, que o sódio é lá em cima, né? Aquele pozinho do miojo, né? Do macarrão instantâneo, cheio de sódio. Então, assim, a alimentação é um dos pilares, né? A alimentação com atividade física é um dos pilares de prevenção. Aliás, acho que qualquer doença, né? Não é só para pressão alta. Sim. Ok. E me fale uma coisa, e que mais? Praticar os exercícios físicos, como você disse, não fumar, diminuir o estresse, eu acho que é um dos males do mundo corporativo, né? Hoje é bem difícil, né? Porque as pessoas estão muito ansiosas, né? Ainda mais depois dessa pandemia toda que a gente passou. Eu recebo hoje em dia paciente ainda bem ansioso, né? Que ainda faz tratamento. O próprio Covid, né? Mexeu muito não só com a parte da ansiedade, com o psicólogo dos pacientes, mas com a parte orgânica, né? Então, quem não tinha pressão alta, começou com pressão alta, com diabetes. Então, assim, uma doença foi bem complicada. Então, as pessoas ainda estão muito ansiosas e estressadas, né? É difícil falar, né? Ai, não se estressem. É complicado.
mas a gente tem que tentar. É. E aí, até isso que onde a atividade física entra muito ajudando isso, né? Ajuda muito na parte da ansiedade. Sim. E assim, em especial, eu percebo que você quando faz, você tem que mudar o seu estilo de vida, e isso acaba sendo um conjunto de fatores, né? Quando você consegue trabalhar com uma meditação, sabe, fazer uma atividade física que tire do teu prumo e tire aquela situação de estresse que normalmente você está pensando, você consegue, de certa forma, se controlar melhor e com isso ter uma melhor qualidade de vida, né? E mesmo para quem já toma remédio, a mudança de estilo de vida é a base. É a base. Então, assim, eu até sou chata com os meus pacientes. Sou chata. Eu peço para pesar, tem que chegar mais magro mesmo, que isso faz parte. Então, vamos voltar aqui. Você está me escutando direitinho? Retomando o que a gente estava falando, Sim. O paciente tem que ir antes de ter doença instalada. Então, quanto mais cedo a gente conseguir estar à frente da doença, melhor, né? Então, antes da gente entrar com medicação, a gente tenta ir com as mudanças de estilo de vida, que seriam uma atividade física, parar de fumar, emagrecer, né? Uma alimentação saudável. Acho que vale muito a pena, um acompanhamento multidisciplinar, né? Comigo, com cardio, com nutricionista, com nutrólogo, acho muito importante isso, né? Às vezes com psicólogo, tá? Para tratar partes aí de ansiedade, às vezes tem uma compulsão alimentar, enfim, acho bem importante isso. Não, perfeito. É um conjunto de fatores, né? Para tratar a hipertensão não adianta só a medicação, como foi dito, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Adotar uma alimentação mais saudável, consumo de sal. Uma pergunta que eu ia fazer, a quantidade de comida também interfere na hipertensão ou seria mais ligado em relação ao sódio, ao sal? Bom, depende da comida, né? Mas assim, e o sódio, assim, principalmente, porque, que nem eu falei, não adianta você não colocar sal na comida e comer aqueles temperinhos prontos, industrializados, que é cheio de sódio, né? E alimentação não dá para você ficar abusando em massa, né? Enfim, tudo que vai aumentar peso, a gente tem que diminuir, né? Tem que ser bem controlado. Não, perfeito. E deixa eu lhe falar uma coisa, o outro ponto acabou sendo praticar exercícios físicos, como foi dito, não fumar e diminuir o estresse, né? Nós estávamos conversando antes. E me fala uma coisa, e se quando é necessário entrar com uma medicação? Normalmente quando eu converso com o pessoal, nós falamos a respeito de educação financeira e falamos a respeito do gasto com os medicamentos, né? E um ponto que nós sabemos é que, assim, tem medicações que o governo dá, que é da farmácia popular. Muitos deles são gratuitos e muitos deles acabam pagando um valor simbólico. Dá para fazer todo o tratamento com as medicações da farmácia popular? Só com essas medicações? Depende muito do paciente. Na maioria das vezes, não. Não são medicações ruins, né? Claro, tem várias medicações boas ali na farmácia popular, mas às vezes a potência é baixa, né? E dependendo do paciente, eu não consigo ficar com uma medicação só, que a gente chama de monoterapia, né? A gente precisa de mais medicações, né? Às vezes eu preciso de uma medicação um pouco mais potente, dependendo se o paciente já teve algum evento de infarto ou AVC, eu preciso de uma medicação um pouco melhor, né? Então, às vezes, só com os da farmácia popular eu não consigo. Ok, certinho. E me fala uma coisa, olha só, outra pergunta que me fizeram aqui, que eu tô com essa colinha aqui, para mim tá me auxiliando, Sim. viu? Ó, eu não sei nem responder direito, ó. Superioridade de proventos em comparação à mesma classe de medicamentos. Foi... com relação que é a classe das medicações, você vai falar? O que me colocaram aqui, superioridade de proventos, de benefícios, sim, em comparação à mesma classe de medicamentos.
Tá, a gente tem algumas classes de antipertensivos, né? Sim. Cada um atua de um jeito diferente no organismo. Então, tem alguns pacientes que têm mais benefício com certas classes de medicações, tá? Outros pacientes com outras. Então, depende do paciente, né? Cada um é boa naquilo ali do que o paciente precisa. Ok. Eu estou lhe perguntando aqui que essas perguntinhas aqui, fazer umas perguntinhas capciosas aqui pra gente, que a gente fica com a pulga atrás da orelha, Sim, sabe? sim. Até de comentar. Ó, essa daqui também é boa. Atenção aos genéricos, nem todos são mais baratos. Sim. Que o rapaz aqui estava relatando aqui que ele comprou um genérico que era mais caro do que o de marca. Sim, sim. Então... ficou tão condicionado na cabeça das pessoas isso, né? Que genérico é mais barato. E aí eu até estava vendo, esses dias estava conversando também com umas pessoas e a gente estava fazendo comparação mesmo de algumas medicações de marca, né? De algumas marcas e dos genéricos. E vários genéricos são mais caros que os de marca. Os de marca, tem. Então a pesquisa tem que ser feita, não tem? Sim. E o que eu aviso muito meus pacientes também. Quando a gente passa uma medicação, às vezes, enfim, por alguns motivos, acabam querendo trocar as medicações, isso no balcão da farmácia e tal, né? É muito comum acontecer isso, tá? E eu falo isso para eles, talvez o genérico não seja mais em conta que esse que eu tô te passando, né? Então, para ficar bem de olho nisso, porque às vezes é uma marca que eu confio, né? Que eu sei que não vai ter prejuízo para o paciente. Então, eu aviso bastante eles isso, né? Sim, perfeito. E deixa eu falar, outro ponto aqui que também é ligado, existem vários produtos que têm programas de fidelização. Tem laboratórios que também têm programa de fidelização, assim? Muitos têm. Eu acho bem bacana isso. Alguns, às vezes, se você compra 2 ou 3 caixas, você acaba tendo um desconto. Uma caixa com mais comprimidos, com 60, 90 comprimidos. Tem bastante laboratório que faz isso. E acaba sendo mais em conta para o paciente no final das contas, né? Sim. E assim, esses programas eles não funcionam só com medicamentos, em vários outros produtos que você compra, a tendência da empresa é fidelizar o cliente, sim, né? E no caso de uma loja, ela vai fazer um programa específico, e no caso dos medicamentos, você tem um programa que você acaba cadastrando o CPF e tudo mais, e acaba fazendo parte desse programa de fidelização, sim, que é bem bacana e acaba tem descontos importantes, né? E o paciente vai estar com uma boa medicação, né? A gente tem que estar ligado nisso, né? Porque você tem que ver o que é melhor para sua saúde. Né? Sim. Então, não é só questão preço, é que assim, que às vezes, como nós trabalhamos muito com educação financeira, às vezes você acaba vendo o preço, sim, e não os outros fatores, né? E não é uma commodity que é tudo a mesma coisa, em especial medicamentos, né? Sim. Com certeza. Olha, outra coisa que me colocaram aqui assim, resumidamente, embalagens econômicas com mais comprimidos acabam sendo mais baratas do que com menos comprimidos. Um exemplo, uma caixa de 90 acaba sendo mais barato em relação a 3 caixas de 30. Sim. Tem vários laboratórios que já fazem isso, né? Que aí no final das contas acaba tendo um bom desconto para o paciente, né? O paciente acaba pegando um material de boa qualidade, um remédio de boa qualidade com um preço menor. Eu fiz uma outra live falando a respeito de cartão de crédito, né? E as vantagens e as desvantagens do cartão de crédito. E uma das vantagens, que não são muitas, mas é você poder parcelar suas compras. E no caso desse daqui, se você tem uma caixa com 90 e você consegue parcelar no cartão de crédito em 3 vezes, acaba valendo a pena do que comprar 3 de 30, né? Então, são pontos que são bacana da gente tá lembrando, né? Sim. É que muitos pacientes não se dão conta disso, né? De estar fazendo essas pequenas continhas, né? E ver que acaba, no final das contas, tendo um bom desconto. Sim.
Olha, e outra coisa, isso aqui eu acho que é muito salutar. Estar sendo acompanhado por um médico que esteja atualizado pelo melhor tratamento para o seu paciente. Eu acho que fala em relação a congressos, ao médico se atualizando, né? É importante, não é? Não tem jeito, Marcelo, assim, todo dia sai um estudo diferente, todo dia. A gente não consegue acompanhar. Então, assim, se o médico não estiver ali ligado, atualizado, indo em congressos, em eventos que a gente tem, ele fica para trás mesmo. E aí acaba não levando o melhor para o seu paciente, né? Hoje em dia tem muita coisa nova no mercado, né? Para pressão, para insuficiência cardíaca, né? Muita coisa que a gente precisa tá de olho. Perfeito. E assim, a gente vê não só com medicações, mas assim, com a tecnologia, um celular, no período de 10 anos, a mudança que tem. E eu acho que assim, o médico a mesma situação, no período de 10 anos, quanta atualização teve? Se ele não se atualiza, ele fica para trás, né? E o paciente que acaba pagando por isso, né? Não tendo o melhor tratamento, né? Sim, sim. E hoje, assim, numa consulta, é difícil você explicar isso para um paciente em 15, 20 minutos, né? Então, assim, a gente precisa de um tempo maior mesmo para conversar com o paciente, explicar cada coisa. Então, é um pouquinho mais complicado, né? Porque, assim, a gente tem muita atualização. Como eu falei, todo dia sai alguma coisa. Todo dia. Em cardiologia, então, nossa, todo dia tem alguma coisa diferente. Sim. E, amiga, essa aqui seriam as perguntas principais que eu tive aqui. Foi muito bacana, que deu uma visão bem ampla em relação à hipertensão, né? E para todos que não estavam tendo... Eu lembrei de uma pergunta de um paciente hoje, que ele me perguntou qual é o melhor meio de você estar verificando sua pressão, né, em casa, né? A gente tem aqueles 2 aparelhinhos digitais, que é um de punho, coloca no punho, aquele reloginho, e o mesmo que coloca no braço. Sim. Tá? E aí, em casa, a gente está meio que desestimulando o paciente a usar aquele de punho, tá? Esse de punho acaba dando bastante alteração. Então, caso alguém queira usar esse aparelho em casa, é importante, quem tem pressão alta tem um aparelhinho em casa para estar verificando a sua pressão. Comprar o digital mesmo, mas coloca o braço, que tem a abraçadeira, não o de punho. Sim. Perfeito, bacana. Muito bom, muito bom. E é isso, então, olha, minha amiga, foi dúvidas que nós tivemos, assim, eu gostaria de saber se vocês gostaram, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, estou vendo a Jéssica, Bruno entrando aqui agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, tire as dúvidas agora, o cálice para sempre, mentira. Vocês, o que a gente tem em mente também é assim, de estar conscientizando cada vez os mais jovens, né? De estar procurando médico, não é só porque é jovem, que não está sentindo nada, que não precisa estar fazendo check-up, né? Então a gente precisa estar sempre à frente das doenças, ainda mais se você tiver alguém na família mais próximo, né? Mãe, pai ou irmãos que são hipertensos, você tem que estar fazendo exames, né? Se vai fazer atividade física, tem que fazer exame. Né? Hoje em dia tem muita gente passando mal quando faz atividade física, algumas mortes, a gente sempre tem alguma morte nos 10 quilômetros aqui da tribuna, né? Às vezes por falta de estar fazendo exame antes, né? Então é muito importante isso. É que às vezes a pessoa quer fazer uma atividade física, mas ela, não, já vou fazer, não procura ninguém, não procura um médico nem nada, só que assim, ela não está preparada para aquela atividade física, né? Não. E acaba exigindo mais do coração do que ela normalmente utilizaria, muito né? Frequente isso, assim, eu trabalho em UTI também, né? Então tem muito paciente jovem infartando, 37 anos, 38 anos, que poderia ter evitado isso, né? Muita gente obesa, ainda em sobrepeso, né? A gente tem que se conscientizar. A obesidade é doença, né? Ela leva a outros tipos de doença. Então, a gente tem que ficar de olho, né? Sempre estar à frente da doença. A gente não pode ir em médico depois que a doença já está lá. Que aí fica difícil, né? Às vezes a gente nem precisava estar tomando tantos remédios, né? Se a gente fosse antes, se a gente tivesse prevenido. Sim.
tudo se torna mais complicado, né? E E tem um termo que é usado que é a síndrome metabólica, né? Que é um conjunto de fatores que acaba aliando obesidade, diabetes, entre outros, né? isso, Que acaba acarretando em várias doenças, exemplo, diabetes, colesterol alto, hipertrigliceridemia, alguma coisa nesse sentido, não é? é. E tudo isso leva a doença cardiovascular, né? Ou um infarto, o AVC, doença renal, né? Coisas que tudo poderia ser evitado antes. E que, infelizmente, as pessoas ainda não se conscientizaram disso. Tá bem difícil ainda. Ainda pego bastante paciente, assim, no consultório que não poderia ter evitado tantas coisas. Perfeito. Minha amiga, eu acho que essa aqui é a nossa live aqui, já estamos indo para um encerramento. Eu agradeço de coração pelas explicações, pela luz que deu a nós. Muito obrigada pelo convite. Eu espero... Imagina, eu agradeço. Só perdoe a conexão, esses problemas que nós tivemos. Olha só, não cortando, mas assim, ó, a Paula está perguntando aqui, o paciente que infartou pode fazer exercício físico? Paula, pode não, deve, tá? Cada um no seu limite, tá? A gente tem um quadro de reabilitação cardíaca para paciente que infartou, para paciente que tem coração fraco, tá? Faz parte depois de tratamento também, deve fazer, tá? Lógico que se for acompanhado é melhor, né? Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu jeito certo de fazer, mas é muito importante que faça atividade física. Está vendo já uma dúvida solucionada aqui, que eu também não sabia. Boa essa pergunta, tá muito boa, porque as pessoas acham que quem infartou ou quem tem coração fraco pode fazer mais nada, né? Sim. Cada um pode, todo mundo pode, tá? Cada um tem seu limitezinho ali que dá para fazer, é importante. Sim. É justamente isso, né? Você não é você ser um atleta de alta performance, mas sim fazer dentro das condições, dentro da situação que você se encontra, não tem? Claro. E é um passinho de cada vez, né? É que nem para paciente que fuma, né? Que nem eu falei, para o paciente que fuma é muito difícil parar de fumar. Não é de uma hora para outra. Tem umas pessoas que conseguem mais fácil que as outras, né? Mas hoje em dia a gente já tem tratamento, é um jeito mais fácil, né? Mais fácil não, bem mais difícil, mas que é muito importante parar de fumar. Muito importante. Em relação ao fumo, eu acho que um dos fortes aliados que tiveram foram colocar nas caixinhas do cigarro, né? Colocar os fatores de risco que tem a pessoa que fuma, né? Sim. Eu acho que acaba chamando a atenção, chocando quem fuma e quem não fuma também, que aquilo ali ficou bem evidente, né? Hoje em dia tem grupos, né, que auxiliam, alguns grupos, aqui na Baixada Santista, não sei se o Guilherme Álvaro ainda faz, mas tem alguns grupos que dão apoio aí. E tem medicação, né? Então hoje em dia é um pouco mais fácil. Sim. Perfeito. Doutora Alessandra França, querida, muito obrigado. Eu achei que deu uma boa live aqui, um ótimo exposto e foi muito bacana. Eu gostei muito e é sempre aquela conversa que nós tivemos antes. A proposta ela ficou em cima da educação financeira aliada à saúde. Sim. Eu acho que deu para pegar os dois cenários e a gente está esclarecendo muitos pontos, que foi muito bom para mim e eu acredito para todos que acompanharam. Espero que eles tenham gostado. Com certeza, olha. Então é isso, eu acho que já estamos indo para os finalmente. Obrigado a todos os presentes. Olha que eu estava te falando. Em breve teremos... A doutora Thalita aqui que entrou, ela é nutróloga. Ela trabalha comigo no consultório. Isso que eu falei da equipe multidisciplinar, né? Então, é muito importante esse acompanhamento com o paciente, né? Com cardio, com nutri, com nutróloga, tudo para melhorar a performance do paciente como um todo, né? Perfeito. É tratar por completo o paciente, não olhando só a hipertensão, mas sim um cenário mais amplo. Não adianta só tomar. Seria fácil se fosse só tomar remédio.
né? Mas não é só isso. Então a gente tem que cuidar de tudo. Perfeito, olha, muito legal mesmo. Então é isso, gente. Estamos ficando por aqui. Agradecemos a presença de todos. Em breve teremos outras lives falando um pouquinho mais a respeito de assuntos diversos, muitas vezes ligado ao cenário financeiro também. Importante, tá bom? Né? Sim, sem dúvida. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado novamente, viu, pela presença. E um grande abraço a todos. Obrigado, sim? Até a próxima. Tchau. Até a próxima.